Irmãos, depois do pastor me fazer passar vergonha várias vezes aqui, na semana passada, não sei se vocês lembram, ele falou assim que eu fico agoniado quando eu não prego, e aí eu começo já a falar para ele, não sei o quê. Dessa vez eu não falei nada, ele que chegou em mim e falou que hoje seria eu, então não foi pedido, tá? Pode ter parecido combinado aí, porque na semana passada ele falou, mas não tem nada a ver. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, esse será o nosso texto. Deixe aberto na sua Bíblia, e pense comigo inicialmente aqui em uma pergunta, né? Eu fiz essa pergunta essa semana, eu fiz uma pesquisa nessa semana, e a pergunta é: quando você ouve a palavra culto, quando você escuta alguém falar, vai ter culto, é culto, alguma coisa assim, qual a primeira coisa que vem à sua mente? E se você quiser compartilhar rapidamente, pode compartilhar. E aí? Culto. O que é culto? Vir à igreja. O que mais? Adoração. Alguns disseram assim na minha pesquisa: reunião de irmãos adorando a Deus. Momento de unir a igreja para louvar e adorar. Comunhão, dentre outras coisas. Tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, isso é culto. Pode falar? Um tempo com Deus também, exatamente. E tá certo, realmente culto é isso. Nós estamos em culto aqui agora. Nós estamos prestando um culto como igreja, um culto como nós falamos aqui, reunidos com irmãos, mas existe um aspecto do culto que ele não significa estar na igreja. Existe um aspecto do culto que toma muito mais tempo do que nós fazemos aqui, das 6h30 até as 8 horas da noite. Esse é o culto da nossa vida. E é nesse sentido que eu quero que nós caminhemos aqui. O dicionário bíblico, o Wycliffe, ele vai dizer que culto, olha só, eu trouxe a definição para os irmãos. Cultos são sistemas particulares de adoração religiosa com referências especiais a rituais e cerimônias. O culto é o ponto central de uma religião e eventualmente assume formas e símbolos que revelam mais claramente o caráter distinto da religião. Como foco da vida religiosa, o culto se torna o ponto onde o senso do sagrado é mais concentrado e assim serve como um indicador de qualidade mais interior da religião. Resumindo aqui então, o que seria um culto segundo esse dicionário aqui? Significa que é aquilo que você faz na sua vida praticando a sua religião, aquilo que você acredita. Então, quando nós pensamos em culto, nós pensamos, claro, em estar aqui de domingo, em estar aqui na quarta-feira, em estar aqui os jovens no sábado. Nós pensamos nisso, isso é culto. Mas existe um aspecto do culto que eu pratico sozinho, que eu pratico só eu e Deus. E às vezes eu pratico eu e a minha família, não necessariamente aqui na igreja. Mas existe esse aspecto. Lá na Roma Antiga e na Grécia também, eu trouxe uma informação de um costume muito interessante. As famílias na Roma Antiga, na Grécia, eles mantinham pequenos altares domésticos dedicados aos deuses protetores do lar. E aí aqui a gente tem duas deusas que eram as deusas protetoras do lar: Vesta, em Roma, e Hestia, na Grécia. Esses altares eram lugares que eles tinham em casa, eles separavam um cantinho na casa, no cômodo, onde os membros da família iam lá e ofertavam alguma coisa, tinha um tempo com Deus, deles ali com adoração e tudo mais. Eles faziam também oferendas, podia ser muito simples, em muitos casos era feito ao longo do dia. Então passava de manhã, deixava uma coisinha lá, fazia uma reza, uma oração, aí passava no período da tarde, fazia a mesma coisa, era comum isso acontecer. Eles ofereciam pães, leite, frutas e outras iguarias simples para garantir que a divindade estivesse agradada e continuasse a abençoar a casa. As orações geralmente eram dirigidas a Vesta, como eu disse, a Hestia ou a qualquer outra divindade, né? Era comum. Então, era um costume que tinha na Roma Antiga e na Grécia também tinha esse costume. Então, veja bem, a ideia de culto para esses pagãos que foram mencionados aqui, era algo que fugia da reunião solene com outras pessoas. Era algo que estava dentro do lar deles, dentro da casa deles.
No final da EBD aqui, o pastor falou sobre a questão do culto e o pacto que nós temos, sobre o compromisso de ter os cultos domésticos, né, e de ensinar no lar, e isso é feito por pessoas que adoram outros deuses. Pessoas que adoram outros deuses, eles oferecem pães, leites, frutas. Então, qual que é a ideia do nosso pensamento nessa noite? É olhar para o culto, não como um aspecto somente congregacional, não como um aspecto somente de vir aqui na igreja. Deu 5 horas da tarde, eu preciso estar aqui porque tem EBD. Aí acabou a EBD, eu tenho culto, e aí pronto, eu já prestei o meu culto da semana, agora quando que eu vou prestar o meu próximo culto? Domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Então, essa é a ideia. Quando nós temos aqui Romanos capítulo 12, nós temos o apóstolo Paulo dando continuidade, e aí é um ponto interessante para nós pensarmos, é que quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, ele não coloca capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, isso vem posteriormente, tá? Ninguém que escreveu os livros da Bíblia colocava versículo, capítulo, isso foi colocado depois, para melhor organizar o nosso entendimento, mas Paulo escreve aqui uma carta inteira. E antes do capítulo 12, no versículo 33 a 36 do capítulo 11, dá uma olhada, pode projetar por favor, Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo escreve isso. O apóstolo Paulo entra aqui no que muitos comentaristas vão chamar de explosão de louvor. Paulo, ele, depois de falar sobre a obra de salvação, falar sobre o que Deus fez e o que Deus faz, falar sobre o que Deus fez na eternidade, o que Deus fez no tempo, ele conclui dizendo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. E aí, depois disso, nós temos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E eu quero que os irmãos tenham em mente justamente esse ponto de partida. Paulo acabou de dizer essas palavras. As próximas palavras são as palavras que nós vamos meditar nessa noite. Antes de tudo, vamos orar pedindo para que Deus ilumine a nossa mente, para que Deus fale conosco, para que a palavra de Deus nos desafie nessa noite. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, use a sua palavra para falar conosco, que a sua palavra venha a nos ensinar, a nos repreender, a nos corrigir, a dar para nós tudo aquilo que nós precisamos. Nos ajude, Deus, e fale conosco nessa noite. Tire de nós, da nossa mente, do nosso coração, toda distração, tudo aquilo que não venha do Senhor, e faça com que a sua palavra tenha de fato primazia no nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte, pode projetar, está projetado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos devem estar estranhando que não está na NVT, né? Eu pedi permissão para o pastor para poder usar, porque creio eu que todos nós nos lembramos desse versículo aqui justamente do jeito que ele está, né? Talvez na nossa mente a gente tenha decorado, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós temos em mente exatamente dessa forma. Então, para que a gente mantenha o que está na nossa mente e a ideia flua melhor, eu mantive, tá? Paulo, ele vai usar aqui, ali a segunda palavra, pois. Por que ele está usando pois? Exatamente porque ele acabou de dizer algumas coisas anteriormente. Paulo está dando sequência a um discurso. Paulo não vem do nada aqui agora e fala assim, ó, agora que eu terminei de falar tudo que eu falei, irmãos, eu peço que vocês entreguem o corpo de vocês. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dando uma sequência, uma continuidade. Ele acabou de dizer para aqueles irmãos, nessa carta, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e vai falar que todas as coisas são para a glória de Deus. Então Paulo começa o seu discurso continuando o que ele acabou de dizer.
Então, todas as vezes que nós olharmos para Romanos capítulo 12, a gente tem que lembrar do 11. Assim como a gente, lendo 11, a gente lembra do 10, e assim vai indo. É importante isso. E aí Paulo vai tratar, nesse primeiro ponto, e eu quero que os irmãos pensem aqui em duas partes. A primeira parte são os corpos consagrados. No texto aqui de Romanos capítulo 12, ele vai colocar uma ideia de culto racional. É assim que está nessa versão, no versículo 1, e eu quis que os irmãos mantessem o entendimento justamente dessa forma. Quando Paulo diz rogo-vos, que é uma palavra que não é muito usada para nós hoje, só para os irmãos entenderem, Paulo, ele vai trazer aqui uma chamada, um pedido. Ele está dizendo para os irmãos aqui em Roma: irmãos, eu peço que vocês façam isso, eu estou pedindo para vocês, mas não é um pedido simples. Paulo está se colocando como um conselheiro. Olha que interessante. A ideia de rogar vindo de um apóstolo é exatamente, o John MacArthur vai dizer, é como se o Paulo estivesse chamando a igreja de lado e falando: vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes do que eu vou falar aqui, vem aqui juntinho de mim, que eu vou dar agora uma palavra para vocês bem de perto. Então Paulo, ele apresenta uma ordenança nesse texto em forma de conselho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos conselhos. Nós recebemos da parte de Deus conselhos. Então, Paulo ele inicia o discurso dele dessa forma, e nós vamos pensar dessa maneira. Paulo ele vai dizer que ele roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, ele não está fazendo um pedido dele, tá? Não está no nome de Paulo, não está no nome de homem nenhum. Paulo está rogando, está pedindo, está aconselhando esses irmãos pelas misericórdias de Deus. E muita gente aqui vai olhar e vai achar que Paulo está implorando, pelo amor de Deus. Não, não é nessa a ideia. A ideia de Paulo aqui é mostrar que o que ele está dizendo vem de Deus. O que ele vai dizer a partir de agora vem de Deus. O que ele está dizendo para a igreja em Roma, ele também traz para nós o mesmo desafio. E ele vem dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. E aí ele vai colocar 3 pontos. Quando os irmãos olharem para a palavra apresenteis ou apresentar, em outras versões está entregar, os irmãos devem pensar aqui em uma forma de culto. Quando nós pensamos em apresentar, e Paulo vai dizer isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, que o corpo de vocês seja um culto, que a vida de vocês seja um culto. O termo apresentar nesse versículo significa também, ele traz uma ideia de uma apresentação definitiva. Por isso que não é só apresentar, falar assim: olha, eu vim aqui hoje no domingo, eu já bati o meu ponto, agora eu posso ir embora para minha casa e domingo que vem eu volto de novo. Não. A ideia de Paulo, ao usar esse termo, essa expressão apresenteis, em outras traduções entregar, é exatamente dizer que essa apresentação ela é definitiva, ela é de uma vez. Eu apresento o meu corpo hoje, e amanhã eu também vou apresentar o meu corpo, e depois eu também vou apresentar o meu corpo, e assim sucessivamente todos os dias. Ou seja, Paulo ele está falando aqui de uma entrega que é realizada não pontualmente, não de hora marcada, certo? Quando nós olharmos para esse texto, nós devemos pensar que Paulo está falando sobre uma entrega diária, uma entrega que é feita hoje, que é feita amanhã, que é feita depois de amanhã, que é feita se não for dia de culto, se for dia de culto. E aí Paulo vai dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Mas nós não vamos tratar ainda do sacrifício que é vivo, santo e agradável. Paulo vai dizer que o sacrifício vivo, santo e agradável, ele é o quê? É o vosso culto racional. A palavra racional, ela precisa também ser bem entendida, porque, como eu disse, Paulo ele não está tratando de um aspecto de culto congregacional, ele está tratando de um aspecto de culto na vida, certo? Então, quando Paulo usa a ideia de culto racional, ele está falando de algo intencional, de algo pensado, algo raciocinado, algo que você faz porque você entende que deve fazer. Então, pensa só, existe uma ordem de Deus para aquela igreja, existe uma ordem de Deus para cada um de nós, onde é dito que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Agora, esse culto racional, se ele tem que ser intencional, se ele tem que ser pensado, inteligente, ele não pode ser automático, ele não pode ser de qualquer jeito, ele não pode ser simplesmente porque eu tenho que fazer.
Se eu não prestar esse culto, se eu não cultuar a Deus, eu vou estar descumprindo uma regra. Não é descumprindo uma regra. Aqui nós temos uma ordem de Deus para cada um de nós, que o culto deva ser pensado, intencional. O culto deve ser com vontade. A verdade é que todos nós fomos criados para adorar a Deus, todos. Até aqueles que não estão em Cristo, eles foram criados com o propósito e com o objetivo de adorar a Deus. Então, as pessoas elas estarão prestando culto, querendo ou não querendo. As pessoas elas estarão adorando algum tipo de Deus, querendo ou não querendo adorar. Por quê? Porque é natural do ser humano. Deus criou o homem para adorar, Deus criou o homem para servir, para cultuar a Deus. Agora, por causa do pecado, o homem não consegue cultuar a Deus. Por isso que nós temos pessoas cultuando falsos deuses, fazendo oferendas, fazendo sacrifícios, pagando promessas. Então, a questão toda não é se eu vou entregar um culto ou não, se minha vida vai ser um culto ou não, se minha vida vai ser um culto racional, mas a qualidade desse culto. Se é um culto pensado, se é um culto inteligente, eu preciso então fazer ele de uma forma. E Paulo vai dizer que essa forma aí é dividida em 3. Ele vai colocar que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Primeiro, por que Paulo vai dizer para aqueles irmãos que o culto racional deles deve ser um culto vivo? Aqui eu trouxe 2 pontos que nós podemos pensar, mas o primeiro deles é o que parece fazer mais sentido. No Antigo Testamento, os animais eles eram mortos, certo? Sacrificados, levados ao altar, queimados muitas vezes. Então, Paulo parece estar fazendo um contraste daquele culto que era feito, da maneira como era feito, e hoje como é o culto, como nós prestamos o culto. Eu imagino que ninguém aqui sacrifica animal em casa. Se for um porco, dá para convidar a gente, que aí é bom, aí dá para queimar bem. Mas ninguém aqui sacrifica animal, ninguém aqui usa mais essa ideia de culto sacrificado. A ideia aqui, então, é um culto vivo. Então, Paulo está fazendo um contraste, dizendo assim, olha, até agora, o que vocês ouviram falar de antes de culto era o quê? Era um sacrifício de animal, era um altar, era algo feito, na maioria das vezes ali, de maneira regular, mas às vezes automático. Então, eles eram sacrificados, os animais eram sacrificados, era um ritual, toda semana. Um outro aspecto que também pode chamar a nossa atenção é o aspecto de Efésios 2. Projeta, por favor, Efésios 2, versículo 1 a 3. O mesmo Paulo, ele vai mostrar a realidade espiritual antes de sermos salvos. Ele vai dizer o seguinte. Vamos ver se vai projetar aqui. Esse eu acho que não estava na listinha, né? Efésios 2, 1 a 3. Paulo vai mostrar a realidade natural. Pode deixar na NVT mesmo, não tem problema. 1 a 3. 2, 1 a 3. Paulo vai mostrar aqui, talvez um segundo aspecto que também pode chamar a atenção, que é a nossa realidade. A nossa realidade antes de Cristo, qual é? É a realidade de um morto. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que estavam mortas. Nós temos exemplo de pessoas que, como Lázaro, por exemplo, que estava morto já há muito tempo, já estava fedendo o corpo dele. Nós temos outros exemplos de pessoas ali que morreram recentemente, mas todas igualmente mortas. Qual que é a ideia? É que antes de Cristo nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Pode passar o versículo 2. Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, qual que é a ideia? A ideia é que Paulo está contrastando aqui agora uma ideia de culto, bem diferente do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo uma ideia que agora não faz parte da nossa realidade. Hoje nós somos pessoas que foram vivificadas, mas antes qual era a nossa realidade? Mortos. Então, a nossa oferta a Deus hoje, ela pode ser uma oferta viva. A nossa oferta hoje pode ser para Deus algo diferente do que foi, tanto no Antigo Testamento, quanto no que foi na nossa vida. Então, nos dias de hoje, nós não precisamos levantar altares,
construir ali uma barrancadinha em casa, colocar algumas coisas. A gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque a nossa vida é o próprio sacrifício. E essa é a ideia de Paulo. Paulo ele não vem trazer aqui nada revolucionário, nada fora do comum. Paulo só vem mostrar que agora o entendimento do culto racional, da maneira como você faz o seu serviço a Deus na sua vida, é de uma forma viva. E aí, eu quero trazer uma reflexão para os irmãos diante disso, sobre uma frase que é muito falada por aí. As pessoas falam assim, eu estou disposta a morrer por Cristo. Eu estou disposto a morrer por Jesus. E aí, a grande questão não é se alguém morre por Cristo. Nós ficamos admirados por mártires, né? Pessoas que morrem, que são às vezes ali decapitadas, perdem a própria vida por causa do Evangelho. É algo louvável, mas para nós também é desafiador, porque mesmo que nós não estejamos prontos, não morramos por Cristo, nós temos um desafio agora de viver para Cristo. E esse viver para Cristo não é algo que a gente faz uma vez, não é algo que a gente faz de vez em quando, não é algo que a gente faz quando dá. É algo que, segundo o apóstolo Paulo, faz parte do culto racional. É algo que, segundo o apóstolo Paulo, faz parte do nosso dia a dia. É algo que está bem acessível para nós, não é novidade para ninguém. Então, o primeiro passo do aspecto do culto racional é exatamente um culto vivo. Um culto pensado de alguém que agora está vivo, alguém agora respira. Antes, como que você era? Como é que você fazia a sua vida? Como é que eram as suas transações? Você passava a perna em alguém? Você fazia, às vezes, alguma coisa ali querendo tirar o proveito de alguém? Ou você mentia, às vezes, aquela mentirinha, sabe aquela mentirinha bem pequenininha? Você fazia essas coisas? Era natural de você fazer essas coisas? Ok, esse era o seu culto antes. Como é o seu culto agora? É racional, é pensado. Então eu estou fazendo algo intencional, algo com a inteligência agora. Agora eu estou pensando no que eu estou fazendo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de uma forma que glorifica a Deus. Eu vou fazer isso de uma forma viva, porque é o que eu disse, talvez para nós é muito fácil dizer da boca para fora, eu estou pronto para morrer para Jesus. Mas e viver para Jesus? Que é muito difícil também, que é desafiador no mundo em que nós estamos. Então, enfrentar esse mundo sedutor que tenta a todo custo nos envolver no pecado, dizer não todas as vezes que os homens maus nos oferecem aquilo que aparentemente é bom, é realmente desafiador. Mas essa é a forma de viver um culto vivo. Eu estou vivendo, eu estou praticando um culto vivo. O segundo aspecto, que penso ser o aspecto mais central, é que o culto a Deus, ele também é santo. E o que significa ser santo? Deus, ele exige desde o Antigo Testamento que o povo dele seja santo. Levítico 27, não precisa projetar, e 1 Pedro 1, 15 e 16 vão ter as mesmas citações dizendo, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Certo? Então Deus, desde o Antigo Testamento, ele exige do seu povo santidade. Mas talvez na nossa mente haja uma confusão do que é ser santo. Pode ser que você já tenha tido essa experiência, eu já tive, onde nós falamos que algo é errado. Olha, não faz isso porque isso é errado. Aí a pessoa vira para você e fala, então você é santo? Você não peca? As pessoas acham que santidade é não pecar nunca mais. E não é isso, santidade não tem a definição exata dessa forma. Existe um homem na história da igreja, um pregador, John Wesley, onde ele entendia dessa forma. Ele achava que santidade, em algum momento, em alguma escala, é você não mais cometer nenhum tipo de pecado. Ele entendia que era possível você chegar em um momento da sua vida onde você é tão santo, mas tão santo, que você já não comete mais pecado. É a santidade plena. Alguém acredita que isso é possível? Não tem jeito, né? Mas ele acreditava, e muitos outros acreditam nisso. Por quê? Porque é uma má compreensão do que é santidade. As pessoas acham que santidade é impecabilidade, e não é. Não é porque nós temos a natureza do pecado em nós. Infelizmente, e a gente deve lamentar quando nós falamos disso, nós não vamos conseguir viver nesse mundo sem pecar. Mesmo salvos, existe dentro de nós duas naturezas guerreando. E aí eu quero que projete Gálatas 5,18. Gálatas 5,18, na NVT. Diz assim, a natureza humana
deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. E aí, como que você pode dizer então que você não peca nunca mais? Como você pode dizer que você consegue viver sem pecar, se existe dentro de você duas naturezas e você não consegue fazer nem o que você quer de verdade? Porque você é sempre inclinado para algum lado. Por isso que a ideia do pensamento de John Wesley e de muitos outros é uma ideia do homem ter poder em alguma medida sobre as suas decisões. Vai sempre girar em torno disso. E Paulo vai dizer claramente em Gálatas 5,18, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Mas e aí? Isso significa que se a gente não pode pecar, a gente não pode ser santo? Isso significa que se eu não consigo viver uma vida sem pecado, não significa que eu não consigo alcançar a santidade? Porque se eu não consigo alcançar a santidade, o meu culto a Deus ele não vai ser de acordo com o que Paulo está dizendo em Romanos 12. Na verdade, existe sim uma maneira de fazer isso. Eu coloquei aqui alguns pontos onde nós podemos pensar sobre como é viver a santidade. Primeiro ponto, nos separamos do mundo e nos dedicamos a Deus e ao seu reino. Ou seja, a santidade ela exige do cristão que ele se afaste da impureza moral, espiritual e ética do mundo, certo? A gente deve se afastar do mundo, sim ou não? Sim. Então significa que eu tenho que comprar um sítio isolado de todo mundo e viver afastado de todo mundo, ir para um mosteiro. Não significa isso. Esse afastamento, ele não é um afastamento físico, geográfico. Eu não vou me afastar das pessoas para que eu possa ficar mais santo, né? Existe até uma história que contam sobre isso, usam até Agostinho, eu não sei a veracidade da história, mas um rapaz chega correndo para Agostinho falando, mestre, hoje eu consegui passar o dia todo sem pecar. Mas como que você fez isso? Eu fiquei isolado assim de tudo, assim, eu não fiz mal para ninguém. Aí Agostinho pergunta para ele, mas você ajudou os seus pais? Você ajudou alguém? Você fez algum bem para alguém? Não. Então se você não fez o bem, você pecou. Então, o afastamento, o isolamento, ele não é um isolamento físico. Eu não devo me afastar das pessoas para parar de pecar. Eu não devo me afastar do mundo mal para parar de pecar. É no mundo mal, é em meio ao mundo mal que eu vou exatamente viver a santidade que Deus exige de mim. Isso significa que a gente precisa se afastar daquelas pessoas que talvez nos facilita bastante a pecar, pessoas que ficam o tempo todo cutucando a gente até a gente cair. A gente tem que se afastar de pessoas que o tempo todo tentam nos levar, depende, às vezes a gente precisa sim se afastar dessas pessoas. Haverão momentos em que a gente precisa sim romper com essas pessoas, mas não significa que a gente vai viver num mundo, num país criado para nós sem pecado. Isso não existe, não nesse mundo. Mas é justamente a ideia de não se contaminar com a sujeira do pecado. Quer ver como é que é isso na prática? Salmos, capítulo 1, vai dizer justamente como que eu vivo em meio a esse mundo de maneira santa. Salmos 1, versículo 1 vai dizer assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de vez em quando, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Tá claro, tá claro. Eu vou viver no meio de perversos, eu vou viver no meio de pecadores, eu vou viver no meio de zombadores, mas eu não vou seguir o conselho dos perversos, eu não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou me juntar à roda dos zombadores, eu não vou me associar a esse tipo de pessoa, eu vou estar no meio dessas pessoas, mas eu não estou associado com essas pessoas. E a consequência disso, como é colocado aqui, meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite. Esse é o segundo ponto. Como que nós conseguiremos então nos separar de fato desse mundo e ainda assim continuar vivendo no meio dele? Obedecendo a palavra de Deus. Sabe a única maneira da gente realmente alcançar a santidade? É pela palavra de Deus, não tem outro jeito.
Não existe. João 17:17, Jesus, ele está orando, ele faz a oração sacerdotal no capítulo 17, e quando ele chega no versículo 17, ele ora para Deus, pedindo para Deus santificar aqueles discípulos dele, aqueles outros que haveriam de crer, na verdade. E ele diz assim que a palavra de Deus é a verdade. Então, como que eu posso ser santo? Como que eu posso me santificar? É pela palavra, é pela verdade. É impossível que eu consiga ser santo se eu não estou apegado na palavra. É impossível que eu realmente consiga entregar um culto a Deus santo se a palavra de Deus não é o meio pelo qual eu tenho buscado essa santidade. É importante eu fazer várias outras coisas? É importante, mas a palavra de Deus é o único meio pelo qual eu sou santificado. O próprio Jesus ora, ele pede a Deus: Pai, santifica eles na verdade. E sabe qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então não existe outro meio. Não tem como, se nós não olharmos para a palavra de Deus como um meio pelo qual nós vamos ser santos, realmente o nosso culto não vai ser santo. Se eu não olho para a palavra de Deus como o meio pelo qual eu posso crescer na minha intimidade com Deus, o meu culto a Deus não vai ser santo. Então, mesmo que existe a ideia no nosso meio de que alguém possa ser santo, piedoso, só porque essa pessoa faz bastante obra, não é isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que santidade, que piedade tem mais a ver com o zelo pela verdade da palavra de Deus do que com aquilo que é feito, do que pelas boas obras. Eu sei que cada um de vocês deve conhecer alguém que você olha e fala: rapaz, essa pessoa é bondosa demais, ela faz umas coisas assim que é absurdo, ela ajuda, ela dá até do que ela não tem para poder ajudar. Tudo bem, isso é louvável, isso é bonito, mas isso não é o meio pelo qual alguém consegue ser santo. Isso deve ser uma consequência, isso deve ser uma sequência daquilo que é feito antes, que é o quê? É a busca pela palavra de Deus, é o zelo pela palavra de Deus. Então, a nossa vida como um culto a Deus é santa quando nós pensamos, falamos e andamos de acordo com a palavra de Deus. Pecando, mas é um acidente no meio do percurso. Não é aquilo que eu planejo, não é aquilo que eu premedito, né? Não é eu acordar às 6 da manhã e falar assim: hoje quando der meio-dia eu vou pecar, eu vou fazer isso aí. Não é isso. O pecado, ele é um acidente no meio do caminho. Você está andando, de repente você passa num buraco, você fala: nossa, eu não vi. Esse buraco, eu passei em cima, eu nem prestei atenção nele. Deve ser algo tão absurdo para nós, tão incomum para nós, que nós devemos nos escandalizar. Nós não podemos perder a sensibilidade do nosso pecado. Nós não podemos perder a sensibilidade, a comoção de quando nós pecamos contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus é grave, é gravíssimo. O nosso pecado, ele afronta diretamente a santidade de Deus e, consequentemente, afeta a nossa santidade também. Então, a ideia de oferecer um culto a Deus, onde mesmo com pecado ele é santo, não é você nunca mais fazer nada de errado. É você fazer agora da maneira certa, buscando a palavra de Deus, submetendo na palavra de Deus, diante da palavra de Deus, os seus pecados, as suas lutas, as suas dificuldades, para que aí sim o seu culto seja agradável a Deus, que é o próximo ponto. Vivo, santo e agradável a Deus. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que antes de Cristo nos resgatar, a nossa posição era uma posição terrível. Nós lemos Efésios 2, mas antes de Cristo nos resgatar, nós éramos detestáveis a Deus, todos nós. Sem Cristo, nós não somos agradáveis a Deus. Eu quero ler Efésios 1, versículo 3 a 6, e eu gosto da expressão usada na Corrigida Fiel, onde fica bem claro, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou o bom propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual ele fez o quê? Ele nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, antes de Cristo,
antes da nossa salvação, o nosso culto ele não era agradável a Deus. Não importa o que nós fizermos antes, todas as boas obras, as coisas mais lindas que nós fizemos para Deus, antes da nossa conversão, Deus não se agradou disso. Mas eu fiz com um coração sincero, eu fiz com uma vontade tão verdadeira. Se não foi por causa de Cristo, por causa do amado, então Deus não se agradou. Nós nos tornamos agradáveis a Deus por causa de Jesus. O nosso culto ele se torna agradável a Deus por causa de Jesus. A nossa vida como um culto a Deus é agradável a Ele porque cremos e somos verdadeiramente salvos pela graça mediante a fé. O nosso culto só é culto a Deus de fato porque Ele mesmo nos fez agradáveis a Ele. Ele mesmo colocou uma condição para que nós fôssemos aceitos diante dEle, e hoje Ele recebe o nosso culto. A separação que existe aqui é bem clara, não tem meio termo. Ou nós somos de fato feitos agradáveis a Deus, por causa de Jesus, ou o culto que nós prestamos a Deus, ele é horrível, detestável, abominável. Se estamos em Cristo, nós somos nova criatura, mas se nós não estamos em Cristo, nós não somos nova criatura, nós estamos ainda mortos. O que determina se nossa vida é agradável a Deus ou não, é exatamente a nossa salvação. Então, como que o meu culto a Deus, ele pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável, se eu sou salvo verdadeiramente? Se eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu confessei Jesus como meu Salvador, se Ele me salvou de verdade. Agora, se eu vivo uma vida nominal, uma vida falsa, uma vida de um cristianismo meia boca, se eu sou meio salvo, olha, de domingo eu sou salvo, de domingo eu sou piedoso, mas na segunda-feira se alguém pisar no meu calo, aí eu vou devolver, aí eu não levo desaforo para casa não. Isso não existe, esse tipo de coisa não existe. Nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço e obediência manifestado em nosso corpo, diz John Stott. Então, o nosso culto a Deus, ele é um culto agradável quando? Quando é um culto feito por alguém que nasceu de novo, alguém salvo. Então até aqui nós tratamos a ideia de corpos entregues a Deus, sacrifício agradável a Deus, mas o nosso corpo ele é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Agora nós vamos falar de mentes transformadas. Paulo vai colocar aqui duas expressões no versículo 2, Romanos 12, 2. Ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, ou com essa geração, com esse mundo, com essa sociedade, com o mundo que jaz no maligno. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não vos conformeis, mas transformai-vos. São dois pontos aqui. O mundo ele tem uma forma. Sabe a forma de bolo? O mundo ele tem uma forma. Essa forma, ela é elástica e flácida. A forma do mundo é a forma do relativismo ético. Depende. Eu vou exemplificar para vocês. Todo mundo conhece o ChatGPT, né? Conhece a inteligência artificial? Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o ChatGPT. Vamos ver o que ele vai falar. Aí eu falei assim, é errado falar palavrão? Aí a resposta dele foi assim: a questão de usar palavrões envolve um aspecto muito cultural e social. O que é considerado errado ou certo pode variar bastante dependendo do contexto, da cultura e do ambiente em que você está. De forma geral, os palavrões são frequentemente vistos como inadequados em situações formais ou profissionais, já que podem ser interpretados como falta de respeito. Em conversas mais informais, entre amigos, ou em contextos onde todos têm uma compreensão mútua do que é aceitável, o uso de palavrões pode ser mais comum e até natural. No entanto, o importante é saber a hora e o lugar certo de usá-los, olha só. E também estar consciente de como as pessoas ao seu redor podem reagir a esse tipo de linguagem. Aí ele pergunta, você pensa que há situações em que é mais aceitável usar ou evitar palavrões? Então assim, está vendo que isso está impregnado na nossa cultura, isso está impregnado neste século.
Essa é a ideia de Paulo. Então, a forma do mundo, ela muda todo dia. Nós estávamos falando ontem no estudo dos jovens de um assunto bem polêmico. E aí nós estávamos falando que antigamente algumas coisas eram proibidas por lei. Hoje elas nem são mais. Antigamente algumas coisas eram crime, hoje já não é mais. Então, a forma do mundo, ela vai mudar, vai depender da sociedade, depende das pessoas, depende do que está acontecendo, do calor do momento. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais. É disso que Paulo está falando quando ele fala, não se conformem com este século, ou seja, não tomem a forma deste século, não imitem esse mundo, não façam o que esse mundo está fazendo, não entrem na forma do mundo. Ao invés de entrar nessa forma do mundo, nós somos chamados a uma transformação que acontece, sabe como? De dentro para fora. Não é uma mudança exterior somente. E aqui eu não estou dizendo que quando nós somos salvos, não há uma mudança exterior. Claro que sim. Se você antes se vestia, por exemplo, de uma maneira sensual e vulgar antes da conversão, agora que você é salvo, como que você se veste? De maneira decente, modesta. É natural que aconteça um reflexo fora do que aconteceu dentro. Mas, ainda assim, essa mudança ela não é puramente exterior, ela vem de dentro para fora. Nós somos chamados, então, a uma transformação pela renovação da vossa mente, que é o que Paulo vai dizer no versículo 2. Ao invés de vivermos pelos padrões de um mundo que está em desacordo com Deus, que eu trouxe para os irmãos o texto de Efésios 1, qual que é a nossa situação diante de Deus se nós não cremos em Cristo? Nós não somos agradáveis a Deus. Deus olha para o culto daqueles que não são salvos e Ele abomina, Ele rejeita. Aquela ideia, Deus ele não rejeita a oração, rejeita. Isaías capítulo 1, Deus vai dizer, olha, eu não aceito nem as suas orações, eu não aceito nem os cultos de vocês, eu não aceito nenhum ritual que vocês estão fazendo porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então Deus ele rejeita, Deus não é esse cara legalzão aí que as pessoas pintam, que pode fazer o que você quiser, no fim das contas Jesus te ama, Deus te ama e está tudo bem, Deus é amor, mas Deus não é só amor. Então, quando nós olhamos para a realidade desse mundo, e nós olhamos para a nossa realidade, há em nós a responsabilidade do que é dito pelo apóstolo Paulo. Nós devemos não nos conformar mediante ao quê? A transformação que acontece na nossa mente. Ao invés de vivermos pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, somos chamados a deixar que a renovação da nossa mente pelo poder do Espírito Santo transforme nossas vidas com a vontade de Deus. Isso significa, como disse um autor, eu gostei muito da frase, não devemos ser como camaleão, que assume as cores daquilo que nos cerca. Já viu o crente camaleão? Se ele parar para conversar com você, ele vai torcer até para o seu time. Mas na hora que ele virar ali na frente, ele já mudou de time, já não crê mais, já não torce mais para o mesmo time. Depende do contexto em que está. Se ele está num contexto onde todo mundo fala palavrão, ele solta um aqui, outro ali. Se aqui não fala, ele também não fala. E ele vai se adaptando ao ambiente em que ele está. Irmãos, nós temos identidade. Paulo vai dizer claramente que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente. Essa renovação da nossa mente é justamente a identidade que nós temos em Cristo. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos no que nós cremos e nós sabemos o que nós vivemos. Nós não vivemos sem saber, não. Eu vim aqui na igreja hoje para poder saber o que eu tenho que fazer amanhã. Não, a gente sabe o que a gente tem que fazer amanhã. A gente veio aqui na igreja para obedecer a Deus, para cultuar o Senhor com os nossos irmãos, para poder cumprir uma ordenança bíblica. Mas nós sabemos muito bem quem nós somos diante de Deus, a nossa identidade. Quando nós falamos sobre uma transformação que ocorre de dentro para fora, nós estamos falando aqui da palavra de Deus penetrando mais profundo do nosso ser. E como que ela vai fazer se eu não medito na palavra de Deus? Como que a palavra vai transformar de dentro para fora se eu não estou meditando na palavra de Deus? Não vai acontecer. A nossa vida será um verdadeiro culto a Deus, quando a palavra de Deus ocupar todos os lugares da nossa mente de modo transformador. Por fim, Paulo vai continuar dizendo que a consequência dessa renovação da nossa mente tem um objetivo, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus está muito interessado em revelar a vontade dele para nós. E olha só, ele já revelou a vontade dele para nós, está aí na sua mão. A vontade de Deus está revelada para você. Agora, que Deus ele quer nos direcionar em coisas específicas, nós sabemos que Ele quer, mas sempre por meio da palavra de Deus. Nosso texto bíblico de hoje diz claramente que aqueles cuja vida é um culto, que não se conformam com este mundo e que são transformados por uma renovação da mente, eles vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela não vai vir até nós de maneira mística. Olha, veio aqui, deu um trovão ali agora, é Deus falando. Não vai ser dessa maneira. Deus ele falou conosco pela palavra, Ele fala conosco pela palavra. Quer saber qual é a vontade de Deus? Essa vontade boa, perfeita e agradável na sua vida e na minha vida? Olha para a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus, alimenta da palavra de Deus, pensa na palavra de Deus, e quando a palavra transformar a nossa mente, ela será renovada, e aí quando a nossa mente for renovada, a gente experimenta essa vontade maravilhosa, boa, perfeita e agradável, mas sempre mediante a palavra de Deus. Por fim, eu quero deixar aqui 2 pontos sobre esse texto. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer, o mesmo Paulo que escreve esse texto que nós lemos, ele vai dizer que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso significa que nossa vida deve ser de fato um culto a Deus. O pastor falou aqui no começo, e eu quero repetir, o nosso culto, ele não começou hoje, 5 horas da tarde, ele começou no momento em que a gente saiu daqui, e a nossa semana foi passando, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e hoje nós estamos externalizando o culto que nós já tivemos durante a semana na nossa vida. Então, nós viemos aqui com hora marcada, nós fazemos aqui tudo dentro de uma liturgia ordinária, nós temos ordem de como todas as coisas acontecem, mas o nosso culto, ele só está dando continuidade, não tem pausa. Paulo vai falar que nós devemos entregar ou apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu faço isso sem parar, todos os dias. Eu não faço isso de vez em quando. Eu não vou sair daqui hoje, acabou o culto, agora quando que é o próximo culto? Já sei, quarta-feira, 19h30 aqui. Não. Sabe quando que é o nosso próximo culto? 8h01, 8h02, 8h10. No momento em que nós terminamos aqui. Talvez a nossa maior dificuldade seja entender que aquilo que fazemos fora desse templo também pode e deve glorificar a Deus. Ao meditar nesse texto eu tive uma experiência interessante, porque eu fui perguntar para o Senhor, como é que eu posso trocar uma fralda para a glória de Deus? Como é que eu faço isso? Mas é verdade, porque tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, automaticamente, trocar uma fralda precisa ser também para a glória de Deus. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso entendendo o chamado de Deus para a minha vida como pai, entendendo o chamado de Deus para a minha vida como marido, o chamado de Deus para a minha vida como cristão, e a consequência disso é a obediência da palavra de Deus. Eu preciso fazer coisas, não para agradar pessoas, não porque é obrigado, mas porque Deus me deu uma vocação. Deus me chamou para algo. Deus nos chamou para algo. O nosso trabalho secular é uma vocação de Deus para a nossa vida. Deus nos colocou para trabalhar onde nós trabalhamos, para poder glorificar o nome dEle. É uma vocação. Por isso que nós não esperamos o domingo para poder cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus durante a semana. E por fim, para encerrar, para que tenhamos vida no culto, olha só. Eu quero que você termine o culto de hoje com essa frase na sua cabeça. Para que tenhamos vida no culto, é preciso que tenhamos culto na vida. Para que tenhamos aqui, nesse dia, no domingo, um culto vivo, alegre, que realmente
nós ouvimos a voz de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, realmente nós saímos daqui edificados, renovados. A nossa vida, a nossa semana precisa ser um culto a Deus, senão não vai acontecer. Nosso culto dominical começa quando nós terminamos o culto de agora. Se tivermos culto na vida, teremos vida no culto. Simples, né? Mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Que Deus nos ajude então a olhar para essas verdades, para tudo isso que nós pensamos, e que nós possamos nos responder perguntas como nós temos prestado o nosso culto a Deus fora da igreja? Será que Deus tem se agradado da nossa forma de cultuar a Ele fora da igreja? Será que temos sido sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no nosso culto individual, familiar, e aí, consequentemente, o nosso culto congregacional? Que Deus nos ajude, que possa ser realmente uma verdade na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de cultuar ao Senhor aqui nessa noite. Obrigado por nos dar esse tempo, por nos trazer até aqui, por nos guiar durante toda essa semana, nos livrar de todo mal, nos conduzir diante de dificuldades, de sofrimento, para que hoje nós estivéssemos aqui prestando um culto ao Senhor. Que o Senhor verdadeiramente tenha se agradado de cada coração aqui. Que nós tenhamos exaltado, louvado, engrandecido o seu nome com tudo o que fizemos aqui nessa noite. E que o Senhor nos ajude para que, ao sairmos daqui, nós continuemos a prestar um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos ajude, nos capacite. Se o Senhor nos capacitar, nós conseguimos. Se o Senhor nos ajudar, nós de fato conseguimos. Então nos ajude, nos dê a sua força, nos dê a sua sabedoria, nos dê o seu entendimento, que nós possamos olhar para as situações do nosso dia a dia da maneira como o Senhor olha. E nos faça cada vez mais cativos à palavra do Senhor. Obrigado por esse culto, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.